Olá, meu nome é Amanda Molina, eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta. Ao fundo tem uma parede branca com 2 quadros com imagens de plantas e ao fundo à esquerda a gente tem uma porta que está fechada. Essa apresentação, ela é um recorte da minha pesquisa de iniciação científica, intitulada Terapia Ocupacional e Cultura, Quais Caminhos Estamos Trilhando, orientada pela professora doutora Carla Regina Silva. Como introdução, a gente acha importante ressaltar que para a construção desse estudo a gente utilizou um conceito ampliado de cultura, entendendo a cultura como marcada pela diversidade e também um direito básico de todos os cidadãos, ou seja, a cultura é um direito humano. A gente também traz as dimensões de cultura propostas pela Política Nacional de Cultura, PNC, que seriam a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Trazendo isso um pouco mais para a terapia ocupacional, a gente faz a proposição de 4 dimensões da terapia ocupacional e cultura, sendo elas a dimensão das atividades humanas, entendendo que elas são constituídas a partir de construções sócio-históricas e por isso são necessariamente expressões culturais. A dimensão da estratégia para a prática, entendendo que a arte e a cultura podem ser mecanismos que atuam em sentido oposto à alienação, possibilitando o autoconhecimento e o conhecimento da realidade. A cultura como campo, né, sendo uma terceira dimensão que a gente propõe que a terapia ocupacional na cultura, ela consegue transitar entre as áreas de gestão, produção e fruição cultural, conseguindo promover de maneira mais ampliada e integrada as dimensões de cultura propostas pela PNC. E a última dimensão seria a dimensão da transformação social, entendendo a cultura como inclusão, de modo a gente a impulsionar a diversidade e valorizar a cultura de modo de vida que permaneçam resistente a modelos hegemônicos, coloniais, patriarcais, capitalistas, e etc. Então, nos objetivos, a gente tem um objetivo geral, que foi conhecer algumas práticas que terapeutas ocupacionais vêm realizando na interface teoria e cultura no Brasil. E os objetivos específicos foi identificar demandas, população-alvo, local que os profissionais estão trabalhando, bem como divulgar e documentar relatos e práticas para contribuir para a construção de conhecimento na área. A metodologia, essa foi uma pesquisa qualitativa, a gente contou com a participação de 14 colaboradores, todos formados em terapia ocupacional, que se debruçam na sua área de atuação, seja na pesquisa ou na prática, a interface teoria e cultura, e todos estão vinculados ao grupo de pesquisa de atividades humanas e terapia ocupacional LATO. A gente fez uma tentativa de contemplar representantes de terapeutas ocupacionais das mais diversas instituições de ensino superior do Brasil. Então, nós fizemos encontros remotos via plataforma Google Meet, em que nós fizemos entrevistas semi-estruturadas, e ao final do estudo a gente teve 8 entrevistas individuais, uma entrevista individual, na qual o profissional representou o seu grupo, e uma entrevista coletiva. Depois disso, a gente fez a transcrição das entrevistas para conseguir fazer a análise dos dados. Queria deixar aqui meu muito obrigada a todos os colaboradores e colaboradoras. Na discussão a resultados, então a gente conseguiu organizar esses dados em 4 eixos temáticos, mas para esse recorte a gente vai falar um pouco mais dos desafios e potencialidades. Então, em relação aos desafios, a formação foi vista como um desafio, principalmente uma formação em terapia ocupacional, tecnicista e muito majoritariamente biomédica. Os modelos de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino superior também foram vistos como desafios, porque eles ainda são muito restritos também à saúde. Então, ser docente em terapia ocupacional com essa visão da terapia ocupacional e cultura ainda é um desafio, essa questão de abrir e ampliar mais a terapia ocupacional. O próprio campo da cultura foi visto como um desafio, porque é um campo muito recente. As políticas públicas culturais ainda são muito instáveis e descontínuas, isso dificulta muito no financiamento de projetos e também até na inserção de profissionais formados então no campo da cultura. Foi citado também como uma dificuldade que ainda existem poucos artigos e publicações, e isso dificulta não só a gente sistematizar nosso conhecimento, mas também compartilhar as práticas que vêm sendo feitas com outros profissionais de outras regiões do país e também para fora do país. E também o desafio em relação a campos de disputa nas áreas científicas, porque muitas vezes a maneira com que a terapia ocupacional e cultura constrói conhecimento não é reconhecida por não ser uma maneira hegemônica. Apesar dos desafios, a gente tem muita potencialidade. Foi citado muito a questão do fazer junto, coletivo e das trocas, né? Entendendo que a gente trilha caminho para uma ação mais partilhada, dialogada e mais diversa. A potencialidade de ter possibilidades, sejam elas de criação, ação, existência e resistência. E também o engajamento, que os profissionais que estão na terapia ocupacional e cultura são extremamente engajados, eles têm as suas práticas contextualizadas e críticas. Então, como conclusão, a gente conseguiu observar a partir dos relatos as 4 dimensões da teoria e cultura, elas estão extremamente interligadas. A gente pode observar também que os profissionais que trabalham na terapia, nessa interface, né, da terapia ocupação e cultura, estão extremamente engajados, possuem compromisso ético-político,
um desejo pela diversidade e também por trabalhar em coletivo e também são resistência. Então, apesar dessa proposta de pensar a terapia ocupacional e cultura ser recente, a gente consegue ver que os profissionais eles já possuem um repertório de práticas e estudos, e eles também desejam que essas temáticas se expandam e ganhem maior espaço dentro da terapia ocupacional. Então, esse repertório que está sendo construído, ele está sempre pautado a partir de uma perspectiva crítica, reflexiva, contextual e complexa, que ressalta sempre a necessidade da gente romper com o processo de dominação e hierarquização hegemônica, capitalista neoliberal, patriarcal e colonial, que gera desigualdade. Essas são as referências. Muito obrigada.